Agora eu tenho outros mecanismos para que a minha pressão arterial abaixe. Eu tenho os vasodilatadores, então eu já estou falando aqui o que eu quero. Eu sou um vasodilatador de ação direta, ou seja, eu vou realmente atuar nos vasos arteriais. O que eu vou fazer lá? Eu tenho um monte de célula lá, né? A minha célula do endotélio, tá bom? E aí eu vou bloquear os meus canais de cálcio. E aí, de novo, eu vou fazer um abre aspas aqui, que tem as aulas de Fisiologia 1, tá? Fisiologia 1, falando de neurotransmissão, tá? De liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, tá? Se você não lembra, porque foi lá atrás, né? Fisiologia humana. Lembrar o que o cálcio é o principal responsável sobre o quê? Sobre a contração muscular. Independente se for musculatura lisa, esquelética ou cardíaca. O cálcio sempre está presente, tá? Então, se eu tenho um bloqueador, que ele é um bloqueador de canal de cálcio, e lembrando que o cálcio ele é responsável pela contração dos meus músculos, tá? E eu não estou só falando de musculatura esquelética, eu estou falando de musculatura lisa também. Então eu vou, o que eu vou fazer com esse medicamento aqui, ó? Verapamil. Ele é um desses aqui. Então, o que eu vou fazer quando eu administrar esse medicamento? O que esse medicamento vai fazer no meu paciente? Tá? Ele vai evitar que o cálcio entre na minha célula. Ele vai evitar que o cálcio entre na minha célula, no meio intracelular. Lembra lá do LIC e do LEC? Líquido intracelular e líquido extracelular? Então, o cálcio está do lado de fora e ele tem que ir para dentro para poder fazer a contração. Se eu estou bloqueando essa ação, eu não vou ter esse cálcio dentro da minha célula para fazer a contração do meu músculo. Se eu não tenho o cálcio para contrair, ou seja, no nosso caso aqui, vasoconstringir, então eu vou ser um vasodilatador. Por quê? Porque eu não tenho o íon, que é o cálcio, tá? Que é C, tá bom? Ca2+, tá? Então, eu não tenho esse íon, então eu não vou fazer uma vasoconstrição. Não tem como. Se eu não tiver esse íon aqui, eu não vou ter uma vasoconstrição, certo? Então, se eu bloquear o canal de cálcio com essa medicação aqui, o que eu vou fazer? Vasodilatar. Eu não tenho o elemento que vai fazer justamente a ação de vasoconstringir. Tá? Então, o que eu vou fazer com isso? Vasodilatar, por consequência, baixar minha pressão arterial. E, de novo, cuidados de enfermagem aqui para essa medicação. Verificar a pressão arterial. Por quê? Porque eu vou utilizar um medicamento que ele vai bloquear os canais de cálcio, não vai deixar o cálcio entrar na minha célula, vai fazer uma vasodilatação, diminui a pressão nos meus vasos, abaixa a minha pressão arterial, certo? Esse medicamento vai fazer isso daqui. Além disso, eu tenho canais de cálcio em todas as minhas musculaturas, todas, até na cardíaca, tá? O cálcio é responsável pela contração muscular. Então, para que, pensando aqui, ó, para que você pode utilizar esse medicamento aqui também? Para controle de arritmia, controle de frequência cardíaca. Porque se eu não quero que essa contração aumente, se torne mais rápida, tá? Se eu não quero isso, eu entro com essa medicação aqui, tá? Principalmente no coração, né, no músculo cardíaco, eu tenho que a abertura dos canais de cálcio, elas vão ser abertas primeiro e depois eu tenho a abertura do canal de sódio, tá? Mas então, se eu não tenho a de cálcio, eu não tenho nada. Então, eu vou evitar que essa minha condução do impulso elétrico no coração seja mais lenta, se eu não tenho o cálcio fazendo a função dele. Então, os bloqueadores de cálcio é isso aí, tá? Então, eles vão evitar que eu tenha uma vasoconstrição. Se eu evito que eu tenha vasoconstrição,
eu tenho vasodilatação e eu baixo a minha pressão arterial. Lembrando que aqui nos bloqueadores de canal de cálcio, eu tenho também essa outra aplicabilidade para eles como antiarrítmico, por conta do cálcio, que eu tenho lá também, tá bom? Então, outro cuidado de enfermagem aqui, lembrando disso, é também a frequência cardíaca, certo? Lembrar também da frequência cardíaca. E aí a gente tem ainda um outro ponto aqui para falar ainda dos bloqueadores de canais de cálcio. Se eu tiver fazendo a administração dessa medicação aqui na via EV, eu tenho que fazer ela lentificada. Por quê? Porque se eu fizer ela muito rápido, eu vou bloquear tudo de uma vez só e eu posso levar o paciente lá para uma hipotensão severa, tá? Vai baixar muito, muito, muito rápido. Por quê? Ele não é de ação direta, eu não estou fazendo EV, já não é direto nos meus vasos sanguíneos, então, já vai parar tudo ali, vai vasodilatar tudo e essa pressão vai cair, vai despencar, tá? Então, lembrar disso também. Então, aqui, ó, os cuidados principais são esses, mas a gente tem alguns outros quando você lembra o que o medicamento faz. Se eu tenho um canal de cálcio, eu tenho canal de cálcio onde? Em todas as minhas musculaturas. Pensando principalmente no músculo cardíaco. Tá? Então, se eu estiver fazendo essa medicação endovenosa, eu tenho que tomar um cuidado extra. Tá? De administrar lento, para que eu não ocasione uma hipotensão severa. Beleza? Então, olha lá, ó. Vasodilatação direta de canal de cálcio. Eu também tenho os ativadores de canal de potássio. Potássio, K+. K+, potássio. Volta lá na aula de fisiologia de novo, tá, gente? Porque, ó, isso daqui, se você lembrar o que é essa parte aqui de canal de potássio, os receptores, vai ficar bem mais fácil você entender, fica mais fácil assimilar as coisas aqui, tá? Por quê? É só você lembrar lá na fisiologia, a bomba de sódio e potássio, o que o potássio faz, lembrar da aula de fisiologia 2, lá nos mecanismos de feedback positivo e negativo, controle de sódio e potássio, tá? Se você lembrar disso aqui, você vai entender que esse medicamento aqui, ó, hidralazina, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o canal de potássio. Então, lembra que para eu ter a despolarização, tá? Fisiologia um pouquinho aqui. Para eu ter a despolarização da minha célula, eu preciso da entrada de sódio. Tá? E quando eu chego no meu limite lá, eu tenho a abertura dos canais de potássio. Então, se eu usar essa medicação aqui, que vai ativar, ou seja, vai abrir mais ainda os canais de potássio, o que eu vou fazer com a minha célula? Eu vou hiperpolarizar ela. Ou seja, eu vou deixar ela muito, muito cheia de potássio. O que vai acontecer que, mesmo entrando sódio, eu não vou contrair ela, tá? Então, eu preciso ter um balanço, um equilíbrio dinâmico entre esses dois elementos principalmente, o sódio e o potássio. O sódio para contrair, o potássio para relaxar, ou seja, vasodilatar. Se eu tenho que essa medicação vai atuar nos canais de potássio, abrindo eles, então eu vou ter um fluxo de potássio para dentro da minha célula muito grande. O que vai deixar essa minha célula hiperpolarizada, e isso vai fazer com que mesmo o sódio entrando, eu não tenha a vasoconstrição. E aí eu chego no ponto que eu quero, que é deixar o meu vaso dilatado. O que eu vou fazer com esse vaso dilatado cheio de potássio dentro? Não importa o que eu faça, eu posso jogar um tantão de sódio lá para dentro que eu não vou conseguir despolarizar essa célula. Ou seja, eu não vou conseguir vasoconstringir. E aí eu faço o quê? Mantenho a minha pressão arterial. Então, cuidados de enfermagem aqui de novo.
verificar a pressão arterial, não administrar se for menor de 90/60, e além disso, eu tenho aqui também que eu posso utilizar essa medicação para controle da minha pressão arterial. Eu não preciso baixar ela mesmo, tá? Porque eu estou evitando que ela suba, porque eu estou deixando os meus vasos arteriais dilatados, evitando com que ele constrinja, certo? Só que aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe aqui. O meu organismo, ele não vai aceitar isso aí de uma boa, né? Não vai aceitar isso. Por quê? Porque eu preciso do meu equilíbrio dinâmico. Então, se eu tô com um montão de de potássio, tô com um montão de potássio dentro da minha célula, o meu sistema, né, o meu organismo, ele vai tentar compensar isso. E como que ele vai compensar isso? Retendo sódio, certo? Porque se eu tenho um monte de potássio, eu preciso equilibrar. Qual é o íon que equilibra isso daqui? Sódio. Então, eu vou tentar equilibrar. O meu organismo vai tentar equilibrar isso, retendo sódio. Se eu tiver a retenção de sódio para equilibrar essa situação aqui, o que mais vai reter junto com ele? Lembra que a gente já falou bastante vezes aqui que a água ela é muito interesseira, né? Então, onde tem o sal, ela vai junto. Então, se eu estiver retendo sódio, eu vou reter água também. E aí eu vou ter risco de quê? Edema, tá? Edema. Vou ter risco de diminuição do meu fluxo urinário, porque eu estou retendo um monte de líquido, tá? Então, outro cuidado de enfermagem aqui para você pensar, tá? Então, eu preciso saber todos os nomes de todas as medicações aqui? Não, não preciso. Eu preciso saber e eu preciso saber o que ele faz. Se eu sei o que ele faz e que o medicamento está dentro dessa categoria, eu já sei quais são os meus cuidados de enfermagem para isso. Se eu estou retendo sódio, consequentemente, por uma ação compensatória, pode causar edema. Vai diminuir o meu fluxo urinário. Beleza? Então, qual é a indicação aqui para essa medicação aqui, ó? Essa medicação hidralazina? Fazer ela junto com um diurético. Se eu estou retendo e eu não quero isso, eu uso essa para vasodilatar e eu uso um diurético. Pronto, resolvido o problema do meu paciente. Tudo certo aqui, então? Ativadores do canal de potássio. Então, eu vou botar potássio para dentro da minha célula. Em compensação, eu vou também ter a retenção de líquido e de sódio. Então, eu uso essa categoria aqui, eu uso ela com uma interação medicamentosa com diurético. Então, é isso aí. E aí, gente, para encerrar os antihipertensivos, a gente vai falar dos que são os agentes que bloqueiam a ação da angiotensina. Que eles são inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina, tá? Então, eu tenho o exemplo aqui, ó, é esse aqui, ó, captopril, tá? Este captopril faz essa ação aqui, tá? Então, é assim, ó. Lembra? Tem que voltar lá em fisiologia de novo, tá? Tem que voltar lá. Tem o vídeo lá, então dá mais um pause aqui, volta na fisiologia 2 lá, que eu falei do sistema renina, angiotensina, aldosterona todinho, beleza? E depois você vem para cá de novo. Tá? Então, a renina, essa aqui, ó, a renina, produzida pelo rim, é uma enzima que quando ela for em direção ao fígado, ela vai encontrar uma outra substância lá, que é o angiotensinogênio. Aí ele vai se transformar em angiotensina 1, e aí depois vai encontrar esta daqui, que é a ECA, que é a enzima, para se transformar em angiotensina 2. E é ela que faz a função de aumentar a pressão arterial. E é um sistema muito eficaz. Então, se eu tenho uma medicação que vai atuar neste sistema aqui, essa é uma medicação forte, tá? É uma medicação forte. Vai controlar a minha pressão arterial para que ela não suba de uma forma bem acentuada, certo? Por todo esse sistema aqui, eu tenho ainda que observar uma coisa. Se eu não estou tendo a produção da minha renina pelo rim, porque isso aqui está sendo bloqueado, tá? Esse medicamento está bloqueando isso daqui,
eu posso ter aí o risco a longo prazo de problemas de função renal, tá? Porque eu estou bloqueando isso daqui há muito tempo. O meu corpo não vai conseguir produzir a enzima para subir a minha pressão arterial, e aí eu posso ter problemas de função renal, tá? Por conta que eu estou inibindo muito tempo. Então, ó, cuidado de enfermagem aí do captopril. Sempre avaliar a função renal, tá? Atentar aí para a função renal do paciente, certo? Que mais? Também esses aqui, claro, né? Ó, verificar a pressão arterial, não administrar se estiver abaixo de 90 por 60. Que mais que eu tenho que me preocupar em relação ao captopril? Eu também tenho que, quando eu não consigo fazer a quebra das substâncias aqui, tá? Eu não faço, né? Porque eu estou bloqueando. Eu também vou diminuir a degradação de uma outra substância que é a bradicinina. Bradicinina, tá? Então, essa bradicinina é uma substância que vai ficar lá livre no meu sangue e vai causar tosse no meu paciente, tá? Importante isso daqui. Essa medicação aqui inibe, além de inibir aqui o meu sistema angiotensina, ela vai inibir também a degradação de uma outra substância que é a bradicinina. Esta bradicinina teria que ser quebrada, porém ela não é. Então ela fica livre no meu sangue. Ficando livre no meu sangue, ela pode ocasionar tosse no meu paciente. Então você vai aplicar, vai falar, vai orientar o paciente a tomar essa medicação à noite? Não, né? Por quê? Senão ele vai passar a noite inteira tossindo, tá? Então, outra orientação aí, cuidado de enfermagem, fazer o aprazamento dessa medicação aqui, se possível, na parte da manhã, tá? E orientar ele que a tosse vai ser um efeito colateral, tá? Efeito colateral, um efeito esperado, beleza? Então, olha só, o que vai acontecer se eu vou bloquear isso daqui? Se eu não tiver a angiotensina 2, a angiotensina 2 é o meu produto final, tá? É ela que vai aumentar a minha pressão arterial. Então, se eu não tenho a minha angiotensina 2, eu não vou ter uma vasoconstrição. Então, consequentemente, eu vou ter uma vasodilatação e isso vai baixar a minha pressão arterial. E também vai impedir que ela suba, tá? Porém, a angiotensina 2, como o próprio nome desse sistema já diz, né? Renina, angiotensina, aldosterona. A gente também tem um outro hormônio que também foi mencionado lá em fisiologia, que é o aldosterona. E o aldosterona, ele controla o meu sódio e o meu potássio, tá? Então, se eu estou fazendo uso dessa medicação, eu também tenho que observar o quê? O meu volume de urina, tá? Dos meus eletrólitos. Por quê? Porque se eu estou bloqueando isso daqui, e o aldosterona, ele faz o controle de sódio e de potássio, principalmente do sódio, para levantar a minha pressão arterial, eu estou bloqueando. Então, esse sódio, ele vai para onde? Ele vai ser eliminado, tá? Então, eu vou ter uma redução de sódio no meu intracelular baixa, tá bom? Então, é isso que eu tenho que me preocupar. E o nome para isso é natriurese. Natriurese. É a eliminação exacerbada, excessiva de sódio na minha urina. Por quê? Porque eu estou bloqueando a ação do aldosterona, tá? Lembra lá que eu tinha um estímulo, e aí chegava, dava a volta, e aí liberava o aldosterona para levantar minha pressão arterial, porque ele controla o fluxo de sódio e de potássio? Então, aqui, ó, o captopril faz isso. Ele inibe essas duas coisas. Ele inibe a produção de angiotensina 2, tá? Então, eu vou ter uma vasodilatação, e ele também inibe a ação da aldosterona. Ou seja, eu vou ter uma eliminação muito alta de sódio na urina, tá bom? Então, eu também tenho que prestar atenção no meu volume, no meu balanço hídrico, tá? Tudo bem, pessoal? Então, ó, tá aí, ó,
a aula ficou um pouquinho grande, tá? Passou dos 10 minutos normalmente que eu faço, mas era para fazer um resumo bem legal aqui dos antihipertensivos, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, divulga, porque ajuda pra caramba. Espero que tenha ajudado nos seus estudos, e se ajudou, eu fico bem feliz com isso, tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima!